Nessa videoaula, dando continuidade à aula 12, nós aprenderemos como criar as escalas e como inserir esse desenho na escala adequada, que no caso é 1:75, na folha 3, e inserir o desenho em 3D junto com o 2D. Nós finalizamos a construção da nossa folha de desenho com a legenda com atributo. Qual é a pergunta que surge? Esse desenho aqui, ele foi feito em metros e nós temos linhas com propriedades diferentes. No caso aqui, nós temos a linha, essa linha aqui é a linha de simetria desses cilindros, que ela é representada pela linha traço ponto estreita, e as linhas azuis aqui, elas são as linhas tracejadas que representam as arestas invisíveis. A pergunta que surge é, por que essas linhas elas não estão aparecendo com a formatação dela? Nós criamos os layers para esses elementos gráficos. Se a gente tiver aqui no Layer Properties, nós temos aqui o layer linha de centro. Se eu vier aqui no tipo de linha, nós observamos aqui, que o layer linha de centro, que era esse layer aqui, ele vai utilizar a linha, o AK de ISO 04, AK de ISO 04, que é a traço ponto, e nós temos aqui a aresta invisível, que é essa linha aqui, ela vai utilizar a ISO 02. Então, as linhas estão agora corretamente definidas. Então, aqui nós temos a aresta invisível, que é a ISO 02, e aqui a linha de centro, que estava definido como a ISO 02, nós temos que marcar aqui a opção ISO 04, dar OK, que ela agora vai ficar definida como a ISO 04 ali para nós. Sempre nós temos que proceder dessa forma. A gente seleciona a linha, damos OK, para que ela realmente seja definida ali. Então, por que isso aqui não está aparecendo com o formato traço ponto e com o formato tracejado? Porque nós temos que ajustar a escala dessas linhas aqui. Como é que a gente faz? Se o desenho ele é feito em milímetro, provavelmente nós não teríamos esse problema, porque nós estaríamos desenhando com um valor 10 vezes maior aqui no modo Space. Como nós estamos desenhando em metro, geralmente o desenho feito em metro ocorre esse problema. E para que essas linhas elas sejam inseridas na formatação adequada na folha de desenho, nós temos que começar a fazer o ajuste aqui pelo próprio módulo Space. Primeiramente, nós temos que definir as escalas. Se nós verificarmos aqui na nossa barra de modelo, nós temos aqui à nossa direita, que é a opção que é o Annotate Scale. Ao clicar aqui nessa setinha drop-down, ele nos lista uma relação de escalas já criadas pelo AutoCAD. Se eu quiser visualizar essas escalas, nós vemos aqui no botão Custom, clicamos nele e damos um clique nelas para visualizar. Então, nós temos aqui a 1:1. Se eu clicar aqui na opção Editar, ele mostra aqui o nome da escala, a unidade do papel e a unidade de desenho. E assim sucessivamente. Na 1:2, por exemplo, nós vemos aqui, ele aparece o nome da escala, a unidade de papel e a unidade de desenho. Aqui que eu chamo a atenção, o que acontece? Essas escalas que estão aqui, 1:1, 1:2, 1:4, nós temos aqui, por exemplo, a escala de ampliação 2:1, se nós vemos aqui editar, ele vai aparecer. Essas escalas, tanto essa escala natural quanto as reduzidas e as ampliadas, elas são para os desenhos feitos em milímetros. Só que nós estamos desenhando em metro. Então, o procedimento quando a gente desenha em metro é um pouco diferente. Lembro que a plotagem, ou a impressão, ela é feita em milímetros. Aqui, que nós estamos trabalhando, que é no modo Space, ele não sabe diferenciar se o desenho está sendo feito em metro, milímetros e centímetros. O que a gente faz no modo Space, ele entende como unidade de desenho. Nós que somos usuários que temos que dizer para ele que essa unidade que a gente vai querer que nosso desenho seja plotado é metro, é centímetro, é milímetro e assim sucessivamente. Só lembrando que a única coisa que é definida nele, segundo as normas, é que a impressão
ela é feita em milímetros, tanto que o desenho da nossa folha ele foi feito em milímetros. Então, esse 1 para 1 que está aqui, que é a escala natural ou verdadeira, se nós viermos aqui no Annotate Scale marcar essa opção quando a gente inserir a nossa folha, ele vai entender que aquilo ali é 1 para 1 na escala em milímetro. Então, o que ocorre aqui? Nós temos esse campo aqui que nós definimos o nome da escala e aqui nós temos a opção Paper Unit. Paper Unit significa a unidade do papel. A unidade do papel é em milímetros segundo a norma. Todos nós sabemos que o papel, ele deriva, as folhas de papel derivam do formato A0 e são os múltiplos na razão 1 para 2. Então, por exemplo, a folha 4, ela tem 210 milímetros por 297. A folha 3 tem 420 milímetros por 297. E assim sucessivamente. Então, esse Paper Unit, ele é em milímetros. Então, aqui nós temos uma unidade de papel em milímetro. E o campo Drawing Units é o campo que define a unidade do desenho. Aqui a gente define qual é a escala que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, no desenho em milímetros, o que ocorre aqui? A escala 1 para 2, o que acontece aqui? Se a gente tiver aqui no editar, o que acontece? O Paper Unit está com 1, porque nós estamos desenhando em milímetros, 1 milímetro de papel. E aqui o Drawing Units, ele significa o fator de redução. Ou seja, eu estou fazendo na escala reduzida de 1 para 2. Se a escala for de ampliação em milímetro, seria aqui no caso 2 para 1. O que ocorre? Quando a gente vai trabalhar com a escala de ampliação, se a unidade for em milímetro, o fator de escala, que é o fator de ampliação, ele é colocado aqui no Paper Unit. Ou seja, se o objeto, se o elemento gráfico ele é aumentado, então ele vai equivaler 2 vezes aquela unidade de desenho. Agora, como é que a gente procede para fazer o desenho em metro? O desenho em metro, geralmente, ele é feito na escala 1 para 200, 1 para 100, 1 para 75 e assim sucessivamente, dependendo do tipo de planta que vai ser feito. Geralmente, planta baixa ela é feita na 1 para 100, tem plantas que são feitas na 1 para 200 e assim sucessivamente. Então, o passo que a gente tem que fazer, o passo seguinte, é definir essas escalas. Como é que nós fazemos aqui? Nós clicamos no botão adicionar. Eu, no caso aqui, eu fiz esse desenho em metros. O exercício pede para que ele seja feito em metros e que ele seja inserido na escala 1 para 75. Como é que a gente faz isso aqui? Nós vamos definir aqui a escala, que é 1 para 75, no caso metro. E aqui que vem as questões que tem que ser resolvida. Primeiro é a unidade de papel. Como eu falei anteriormente, a unidade de papel ela é o milímetros. Então, se eu estou desenhando em metro e eu tenho que a minha unidade é em milímetro, aqui eu tenho que fazer a conversão da unidade. Então, o que acontece? 1 metro ele equivale a 1000 milímetros. Lembrando que a unidade de papel é milímetro e o desenho está sendo feito em metros. Então, eu tenho que avisar para ele, ó, eu estou desenhando em metros. Então, como é que eu faço isso aqui? Então, 1 metro ele vai equivaler a 1000 milímetros. No campo Drawing Unit, aqui eu vou definir o fator de redução. Nesse caso, a 1 para 75, 1 metro não para 75, ele está reduzido no desenho 75 vezes. Então, nós vamos colocar aqui 75 e vamos dar OK. Então, eu defini aqui ó, a escala 1 para 75 metros. Se eu quero, por exemplo, definir a 1 para 100, como é que nós fazemos aqui? Adicionar. Então, aqui ó, eu vou definir a 1 para 100 metros. Então, é o mesmo procedimento. Então, 1 metro ele equivale a 1000 milímetros e a unidade de desenho é o quanto aquele metro vai ser reduzido na nossa folha. Nesse caso, ele vai ser reduzido 100 vezes, que é o fator de redução. Se nós fôssemos, por exemplo, adotar a 1 para 50, clicaríamos aqui no botão adicionar, vamos definir aqui ó, a 1 para 50 metros. No Paper Units, nós vamos definir que
metro ele equivale a 1000 milímetros, lembrando que a unidade de papel é em milímetros. Como o desenho está sendo feito em metros, nós temos que fazer aqui a conversão de metro para milímetros e aqui informar o fator de redução. Eu falei anteriormente, com o desenho feito em milímetros, dessas escalas de ampliação, 4:1, 2:1. Se o desenho for feito em metros, por exemplo, a 1:50, ela é 2 vezes a 1:100. Da mesma forma que a 1:50, ela é 4 vezes a 1:200. Então, se nós formos trabalhar com fatores de ampliação, a gente adota essas escalas aqui. Por exemplo, esse desenho aqui, se ele fosse feito na folha 4 com as margens, ele não caberia na 1:75. Nós teríamos que colocar ele na 1:100. Mas como a gente vai inserir ele na folha 3, na folha 3 ele cabe na 1:75, que ela é uma escala de ampliação em relação para 100 num fator de 1,33. Feito isso aqui, nós damos OK. Antes de inserirmos esse desenho, como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora ajustar a escala dessas linhas para que elas fiquem no formato que a gente definiu lá nas camadas. Como proceder com isso aqui? Como eu quero que esse desenho ele seja inserido na 1:75, nós vemos aqui no Annotate Scale, clicamos nessa setinha, viemos aqui na escala 1:75 metros que nós definimos, clicamos nela. Feito isso aqui, vamos ajustar agora as escalas dessas linhas aqui. Nós clicamos com o botão esquerdo do mouse na linha para selecionar, aproximamos o cursor, damos um clique com o botão direito do mouse, viemos aqui em propriedades e aqui a gente define a nossa escala. Nesse caso aqui, vamos usar um fator de escala menor. Lembrando que todas as propriedades dessas linhas são descritas aqui, a cor, que foi a cor definida no layer, o nome da camada, que é a linha de centro, o tipo, que é traço ponto, e aqui o fator de escala. Eu vou adotar um fator de escala de 0,4. Então, vamos aqui, digitamos 0,4, apertamos Enter, vamos fechar essa janela, vamos dar o ESC. Agora eu observo que essa minha linha aqui, ela não está com aspecto contínuo, ela está com aspecto traço ponto. Lembro que essa linha, ela ultrapassa o contorno do objeto, aqui do nosso lado direito, na vista frontal, se nós viermos com o comando DI, se eu der um clique aqui, eu ultrapassei em 0,3. Para que eu faça essa retificação, nós vamos utilizar o comando Lengthen, digitamos LEN, apertamos Enter, vemos aqui na opção Delta, eu vou definir o Delta como 0,3, aperto Enter, vou dar um clique aqui no final dessa linha, venho aqui nessa extremidade aqui, dou um clique, e que a minha linha ela foi realmente ultrapassada em 0,3. O que acontece? Nós temos aqui agora as linhas invisíveis, que eu vou fazer o mesmo procedimento. Dou um clique em uma dessas linhas para selecionar, aproximamos o cursor dela, dou um clique com o botão direito do mouse, eu venho aqui em propriedades, observamos aqui que nós temos todas as propriedades dessa linha. A cor, que foi feita no layer, o layer que ela foi feito no layer aresta invisível, o tipo de linha, que é a linha tracejada, e aqui nós temos a escala. Vamos ajustar essa escala aqui, então nós damos um clique com o botão esquerdo do mouse, eu vou definir essa escala aqui como 0,4, como fiz na linha traço ponto. Vamos fechar a janela, vamos dar o ESC. Agora eu observo que a nossa linha está com aspecto de tracejado e não com aspecto contínuo como aparece nas demais aqui devido à escala que ela foi feita. Para que as outras elas fiquem com as mesmas características, nós podemos fazer com esse mesmo procedimento que dá mais trabalho, mas temos o caminho mais rápido que é através do Match Prop. Nós vemos aqui na opção Match Prop, clicamos com o botão esquerdo do mouse,
Vamos dar um clique na linha que a gente editou, que foi essa aqui. Uma vez selecionada aquela linha, nós vamos clicando nas demais, que ele vai pegando as propriedades daquela linha ali que nós acabamos de editar. Vou fazer a mesma coisa com as daqui de baixo, através da seleção Crossing. Com isso aqui, as nossas linhas invisíveis, elas estão com aspecto tracejados, que é a formatação determinada pela norma 8403. A mesma coisa que eu fiz aqui nessa vista lateral, nós vamos fazer agora com relação às linhas de centro da vista frontal e da vista superior. Então, nós vamos na opção Match Prop, vamos dar um clique aqui nessa linha de centro e vamos clicar aqui nas demais. Vamos clicar aqui nas demais. Vamos fazer aqui nas demais. Clicamos. Nós clicamos aqui, que as linhas elas vão ficar com a formatação almejada. Com o formato de ponto 4, observamos que agora a linha traço ponto, ela aparece aqui para nós. Essa daqui, como a dimensão dela é pequena, nós podemos ajustá-la para uma escala menor do que ponto 4. Selecionamos ela, damos um clique com o botão direito do mouse, propriedades. Ao invés de fazer com ponto 4, eu vou adotar um fator de escala de ponto 15, aperto Enter, vou fechar aqui, dou ESC, verifiquei que ela ficou com aspecto de traço ponto. Ou seja, eu posso usar diferentes fatores de escala de acordo com a necessidade. Nesse caso, aqui eu tive que usar um fator menor para poder visualizar aquela linha traço ponto. Esse ajuste aqui ele foi feito no modo Space, mas o que vamos fazer agora? Agora nós vamos inserir o desenho na nossa folha, na caso a folha 3. Para a gente inserir esse desenho na escala de 1 para 75, ou seja, aquela escala que quando você imprimir o teu desenho, se tiver numa situação de uma obra e a pessoa que for executar aquela obra tiver uma dúvida em relação à medida, ele vai pegar aquele escalímetro dele, ele vai botar e vai aparecer a medida exatamente na escala que o desenho está sendo criado. Como é que a gente procede para fazer essa inserção desse desenho na folha 3 na escala de 1 para 75? Nós temos que criar uma viewport. Primeiramente, nós vamos aqui carregar o Layer Viewport. O Layer Viewport está carregado. Agora nós vamos aqui para o Layout, que é a folha 3. Vamos dar um clique nele. O que acontece? Aqui no nosso menu, aqui à nossa direita, nós temos a opção Layout. Se eu der um clique aqui na opção Layout, eu modifiquei meu menu Label e aqui aparece a opção Layout Viewport. Nós temos aqui a opção retangular, que é a opção que é mais adotada, a opção poligonal e a opção Object. A poligonal, se a gente quer desenhar um polígono, por exemplo, se eu quiser criar viewport aqui, fazendo esse polígono aqui em torno da legenda e das margens, eu utilizaria a opção poligonal. Só que nós não vamos fazer porque nós vamos inserir também o desenho 3D desse objeto. Então, a gente geralmente adota mais a opção retangular. Uma outra opção também que ele nos proporciona é de a gente criar mais de uma viewport ao mesmo tempo. Então, se eu dou um clique aqui nessa setinha aqui, que é Layout Viewport, do lado direito, ele vai abrir essa janela e ele dá essas opções aqui, duas verticais. Então, ele vai criar duas viewports na vertical. Ele dá a opção 3, eu posso criar duas horizontais e uma vertical. Tem a 3 esquerda, ou seja, fica uma vertical inteira na esquerda e as outras duas na direita e assim sucessivamente. Como eu falei anteriormente, no nosso caso aqui, a gente vai criar uma retangular. Então, nós clicamos aqui na opção retangular. Eu dou um clique aqui nesse endpoint e eu vou puxar ela
O tamanho desse retângulo ele é aleatório, o usuário define. Então eu vou fazer ele aproximadamente pegando aqui o meio dessa tabela. Se depois a gente, após inserir o desenho na escala, se perceber que a viewport ficou grande, a gente ajusta o tamanho da viewport. O que acontece? O que é a viewport? A viewport, na verdade, ela puxa tudo que foi feito no model para essa área aqui, que é o que nós chamamos. O desenho foi feito no model, nós temos aqui a representação do 2D e nós temos aqui o 3D. Tudo que foi feito lá foi trazido aqui para a nossa viewport. O que acontece? A viewport ela não está ativada. Se eu vier com o comando zoom real time, eu dou um zoom real time na nossa folha, mas eu não mexo no que está dentro da viewport. Então, vamos ajustar o zoom aqui. Esse zoom aqui já está um zoom bom para se trabalhar. Para que a gente possa realmente trabalhar aqui nessa viewport, eu tenho que dar 2 cliques rápidos dentro dela. Uma vez que eu dei 2 cliques rápidos dentro dela, a viewport ela foi criada aqui para nós. Agora, se eu vier com o comando pan, eu movimento o que está dentro da viewport. Se eu vier com o comando zoom, eu vou movimentar tudo que está dentro da viewport. Então, o que nós queremos nessa viewport aqui? Nessa viewport, eu quero apenas a visualização do 2D, do nosso 2D na escala de 1 para 75. Então, vamos dar um zoom window, digito a letra Z, comando zoom, vem aqui na opção window, que é a janela, e vamos dar um zoom window em cima do nosso 2D, que é o que nos interessa. O 3D ele não foi ocultado, ele simplesmente foi deslocado mais para a direita, porque nós fizemos um zoom window e o zoom window ele vai focar somente no que está naquela janela que nos interessa. Se nós observarmos aqui, ó, no Annotate Scale, aparece aqui o 9.52. Só que eu quero que esse desenho ele seja inserido na 1 para 75. Então, nós vamos aqui na setinha Drop Down, damos um clique no botão esquerdo do mouse, e essa escala que é 1 para 75 metros, nós clicamos nela, e aí o que acontece? O nosso desenho ele está agora na 1 para 75. O que nós temos que fazer? Nós temos que ajustar ele aqui dentro da nossa viewport. Com o comando pan, se eu apertar o pan aqui e puxar minha tela para cima, eu simplesmente ajusto ele aqui dentro da nossa viewport aqui. Porque se é para efeito de visualização, nós podemos ocultar aqui a View Cubic, demos aqui no menu View, onde aparece aqui a View Cubic, nós desativamos ela, e com isso aqui só estou visualizando o nosso desenho aqui na viewport. Se por alguma situação, eu não quero que ele fique na 1 para 75, eu quero que ele fique, por exemplo, na 1 para 100. Então, nós vemos aqui, ó, se eu clicar aqui na 1 para 100, o desenho ele agora está representado na escala de 1 para 100, que é exatamente aquela escala que representa as medidas numa régua acrílico para quem não tem o escalímetros. Então, se eu quero, por exemplo, na 1 para 50, eu venho aqui naquela 1 para 50 que nós definimos aqui, lembrando que aqui é 1 para 50 metros, não é essa daqui que é para milímetros, nós clicamos e o nosso desenho é aumentado. Observamos que na 1 para 50, esse desenho não vai caber na folha 3. Então, a escala mais adequada para que esse desenho ele possa caber numa folha 3 é exatamente a 1 para 75. Então, nós vemos aqui, nós definimos aqui a 1 para 75 e o desenho ele ficou exatamente aqui na escala de 1 para 75. Nós ajustamos ele aqui na viewport. O que ocorre? Se eu der um pan, eu não saio da escala. Agora, nós temos que ter um cuidado, se por algum descuido ou algum movimento errado, se eu der um zoom real time, o desenho sai da escala. Se isso acontecer, nós vamos aqui no Annotate Scale, definimos aqui a escala de 1 para 75, o desenho agora está na escala. E com o pan, lembrando que somente com o pan, a gente consegue ajustar ele na viewport sem alterar a escala. Essa escala é exatamente a que vai ficar na folha de desenho quando a gente plotar.
No momento que a gente plota, que a gente imprime, se a gente for pegar o escalímetro na 1,75 e medir, ele vai ficar exatamente com aquela medida que está lá nos escalímetros. Para que a gente possa desativar essa viewport, nós damos 2 cliques rápidos aqui na tela e a viewport ela foi desativada aqui para nós.